Olá! O vírus Covid-19, uma variável do coronavírus, já está em todos os continentes. Foi considerado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Na China e na Itália, as autoridades adotaram medidas restritivas bastante rígidas, como fechar as escolas e obrigar pessoas a trabalhar em casa. No Brasil, o vírus começa a se espalhar. Eu converso sobre o tema com o deputado Doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais. Olá, deputado, como vai? O senhor que é médico, né? Vamos aí saber, então, se o senhor está achando que as medidas que foram tomadas até agora no Brasil, a gente está falando aqui num momento em que foi considerado pandemia, né? Se o senhor acha que, por enquanto, com o número de casos, elas são suficientes? Por enquanto, a maior dificuldade, e a gente agradece muito esse espaço, é em relação à informação. Informação adequada, verídica. Nós tivemos alguns episódios que nos chatearam muito, com fake news que realmente se tornaram quase reais, como, por exemplo, a fake news criticando o álcool em gel. Isso aí não ajuda em nada. Um momento desse, uma pandemia, há quanto tempo que não se tem uma pandemia no planeta? Essa situação é muito diferente. Então, assim, a gente precisa muito dos meios de comunicação. A gente parabeniza o trabalho de vocês, porque é assim que a gente vai levar informação fidedigna à população, para que a população saiba agir. E eu acredito que desde o início, o Ministério da Saúde, na figura do ministro Luiz Henrique Mandetta, tentou tomar as melhores providências. Vamos dar exemplo, logo imediatamente já existiu um controle aeroviário. O que aconteceu? Esse controle foi feito toda a base da China, porque a China foi onde iniciou a epidemia, e aí a gente fez o controle todo na China. Mas controlar um vírus é muito difícil. E a gente já percebeu que o coronavírus é um vírus de alta infectabilidade, ele infecta muito fácil. O vírus o coronavírus, na verdade, é um tipo de vírus de gripe. É realmente uma gripe. Só que é uma gripe nova, que está sendo pesquisada agora. Que tem mutações. Que tem mutações. A cada tantos dias. Exatamente. E tem uma mortalidade aparentemente um pouco maior que uma gripe comum. Mas tudo indica muito menor que outros casos graves, como o H1N1, que foi um horror. E o H1N1 teve uma particularidade que, felizmente, a gente não está vendo o coronavírus, que acometia pessoas muito jovens e gestantes. Foi o pânico do H1N1, eram em relação às gestantes, que sofreram duas vezes, coitadas, com o H1N1 e logo depois com a Zika. Esse vírus, a princípio, não teve nenhum dado nesse sentido. Esse aí eu acho que pega mais os idosos e as pessoas que já têm doenças pré-existentes, não é isso? Exatamente. Então, o nosso foco hoje tem que ser a proteção dos idosos. Os gráficos que nós temos, a gente teve um estudo importante em Wuhan, né, onde foi descoberto os primeiros casos, e que realmente é proporcional à letalidade, é proporcional à mortalidade em relação à idade. Parece que abaixo de 40 a mortalidade é mínima, bem pequena. Depois de 40, 50 começa a crescer um pouco. Mas mesmo em crianças muito pequenas? Olha, felizmente, a gente não vê óbito em criança. Felizmente. Isso aí, né, a gente tem que preservar muito o idoso. Eu sou médico oncologista. Eu estou aqui na Câmara por causa do voto do idoso. O idoso que, né, nos prestigiou. Por isso que a gente está apavorado. A gente está apavorado por quê? A gente quer proteger o idoso. Porque realmente esse vírus, ele se prova que ele é muito mais mortal ao idoso. O grupo de mais de 80 anos tem dados, e esses dados mudam muito, tá? Talvez o dado que eu... Mas cerca de 20% de mortalidade, ou seja, de cada 10 idosos de 80 anos, 2 podem morrer que pegam o vírus. Isso é grave, é sério. E as pessoas que têm comorbidades. Parece que desde de hipertensão, diabetes, parece que já tem dados comprovando também que o diabetes, doenças pulmonares, respiratórias, e um estudo recente sobre distúrbios de coagulação. Existe um exame de distúrbio de coagulação que chama dímero D, que talvez ele entre nos protocolos, ou já tenha entrado em algum lugar. O dímero D também é aumentado, parece que aumenta a mortalidade. Deputado, a gente está com pouco tempo, eu queria perguntar para o senhor, a gente percebe que na Itália, por exemplo, mandaram todo mundo ficar em casa, basicamente, porque existe uma falta de leitos.
Aqui no Brasil, a gente não tem leitos, a gente vê que às vezes a pessoa entra para ir para UTI, para média, e aí mandam para outra UTI porque na semi-UTI não está tendo leito. Isso mesmo num hospital, digamos assim, particular. Imagine no público. O senhor acha que deveria ser feito um aumento de leitos ou o senhor acha que deveria se mandar as pessoas ficarem em casa à medida que se aumentar o número de casos? Excelente pergunta. A orientação, a gente não tem como indicar se vai precisar do leito ou não. A orientação é quarentena domiciliar. Se você tem febre e agora já não conta muito se você está fora do país, não está, isso já acabou. A gente tem que encarar que o vírus já está no nosso território andando. Então, se você tem febre, tosse, espirro, mas não está passando mal de falta de ar, vamos falar assim, população de falta de ar, fique na sua residência. Procure um médico no posto de saúde para que ele lhe medique, dê medicamentos sintomáticos e volte para a sua residência. Qual que é o outro grande problema? A gente ainda não tem a cura do vírus, o medicamento combate o vírus. Então, a gente combate sintomas e doenças infecciosas secundárias. Então, você vai no posto de saúde e volta para sua casa. O primeiro sinal de falta de ar ou qualquer outro sinal de alerta, perda de consciência, ficar sonolento, é a unidade de pronto-socorro mais próximo, que vai ter que te atender. Seja um pronto-socorro municipal, estadual, seja uma UPA, seja um hospital filantrópico, você tem que buscar, e rápido. Já vai de máscara, a estrutura, né? Já está montando, já vai de máscara, com certeza você vai atendido por uma equipe toda de mascarados, apesar da máscara estar uma fortuna, que é triste isso pra gente, né? Eles se aproveitam do momento desse para algumas empresas causarem preços desproporcionais. Mas enfim, então vai para pronto-socorro. No pronto-socorro, essa pessoa tem que ser internada rapidamente num isolamento. Então, qual que é uma questão, por exemplo, importante? O que a gente precisa? Nós temos no Brasil uma quantidade de leitos de enfermaria e apartamentos muito grandes. E muitos hospitais, não de grandes centros, como, por exemplo, o próprio Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, mas no interior do Brasil é muito comum ociosidade, é muito comum leitos vagos. Mas esses leitos são usados às vezes para cirurgias, às vezes para outras questões, ficam vazios no final de semana. Então a gente tem que ter uma coragem, tem que pensar muito hoje em cirurgias eletivas. Será que a minha hérnia eu preciso operar agora e passar um pós-operatório e pegar uma infecção grave e a hérnia me ajudar a falecer? Cirurgia bariátrica, por exemplo. Eu sou muito franco, acho que a partir de hoje teria que ser proibido cirurgia bariátrica. Porque imagina a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, vai perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, e o que acontece com a imunidade? Vai caindo. Então talvez uma grande estratégia seja assim, o que não for de urgência, ser realmente suspenso no país. Talvez chegue um momento desse, a gente não sabe o tamanho da epidemia, isso depende de cada dia. Você suspende tudo que é eletivo e usa toda a estrutura para cuidar do coronavírus e das demais doenças de urgência, infarto, um câncer, pneumonia, acidentes, isso não pode parar. Tá, entendeu? Agora, o Brasil, eu entendo, tem leitos de enfermaria e apartamento. O grande problema que a gente está lutando aqui na Câmara e no Congresso como um todo é remanejar mais recursos para quê? O leito de CTI é o grande problema. A Itália hoje tem cerca de 700 pessoas no CTI. Realmente está começando a faltar leito na Itália. Então a gente precisa usar toda a estrutura do CTI, ou seja, precisa usar o hospital público, filantrópico, particular. Entendeu? Então, como que vai ser feito isso, essa negociação, não sei. O que a Câmara está fazendo, o Congresso está fazendo, que é louvável, é repassando algumas emendas de relatoria, emendas que seriam para os deputados colocarem nas suas bases, está repassando ao Ministério com um cheque em branco de confiança ao Ministério, falando assim, faça bom uso para salvar vidas do coronavírus. Tá bom. Então, é um trabalho de todos aí, eu acho que está funcionando muito bem. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado doutor Frederico, que também é médico, ele é do Patriotas de Minas, sobre como o novo coronavírus está afetando e ainda pode afetar o Brasil. Eu sou Mariana Monteiro e encontro você num próximo Palavra Aberta. Até lá.